Olá, turminha, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é simetria. Bom, o trabalhinho que vocês fizeram de artes sobre as mãozinhas é um exemplo de simetria. É uma atividade gostosa de fazer porque a gente começa a descobrir várias formas, né? De uma maneira fácil da gente fazer. Eu sei que a gente às vezes tem dificuldade de desenhar as coisas perfeitinhas, né? Então, essa é uma forma da gente fazer, ficar legal e vocês vão gostar bastante. O que é a simetria? Quando eu faço um desenho e eu passo um traço bem assim no meio desse desenho e as duas partes, eu divido esse desenho no meio, tá? Eu faço um traço e divido ele no meio. Dos dois lados, se eu tiver os dois lados iguais na hora que eu passei o traço, eu posso dizer que esse desenho é simétrico. Existe uma simetria, existe os dois lados iguais, tá? Se eu pegar um desenho e eu passar um traço no meio e os dois lados ficarem diferentes, isso quer dizer que ele não é simétrico, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de como a gente pode fazer vários desenhos serem simétricos, né? Eu dividi a folha de sulfite, essas coloridinhas aqui, né? Eu dividi ao meio para poder fazer mais exemplos para vocês. Aí eu vou dobrar no meio de novo, tá? Ó, lembra? Junta pontinha com pontinha e aqui, certo? Essa parte a gente não vai recortar, tá vendo? Porque quando a gente for abrir, esse vai ser o traço que vai ficar no meio. Que é o que eu falei, a gente passa o tracinho no meio. Então, eu vou dobrar e eu vou fazer um desenho. Justamente nessa parte aqui que eu não vou recortar. Então, eu vou fazer, por exemplo, uma borboleta. Vou mostrar aqui pra vocês, só um minutinho. Então, eu vou fazer metade da borboleta aqui. Que quando eu for abrir o papel, eu vou ter a outra metade, tá? Então, eu vou desenhar uma partezinha que é a da cabeça, o corpinho. Aí, eu vou fazer a asinha, tá? Aqui. Quer ver? Agora, eu vou recortar essa parte aqui. Então, cada um vai desenhar do jeito que achar melhor e o que a criatividade mandar, porque a forma que vocês desenharem vai ficar de acordo com a imaginação. Eu tô desenhando, mas a gente também pode fazer as formas surpresas, tá? Eu vou cortando aleatoriamente, eu vou mostrar pra vocês, sem ter um modelinho, porque aí a gente pode ver o que vai sair, tá? A anteninha, eu não vou cortar bem rente, porque senão ela descola. Então, eu vou deixar um pedacinho, tá? Aqui. Recortei, certo? Ó, quando eu abro, eu tenho aqui a borboleta. Ó, não sei se dá pra ver, tá vendo? Aqui, ó, esse a gente chama de eixo de simetria, tá? É o risquinho que vai no meio do desenho. Tá vendo? Esse tracinho aqui, ó, eu vou fazer de caneta pra vocês, tá? Ó, eu passei o tracinho no meio. Vocês estão vendo que eu tenho os dois lados iguaizinhos? Então, isso é um desenho simétrico, tá? Porque se eu dividir ele no meio, os dois lados ficam iguais. Eu posso fazer também, vou fazer aqui, quer ver? Só para vocês terem uma ideia de como é legal a gente brincar com
com esse tema, né, que é a simetria. Então, aqui, vou começar desse lado, justamente para não cortar, tá? Então, eu vou fazer um vasinho com uma flor. Aqui, eu desenho sempre metade, tá? Do que eu quero. Ó, depois que eu recortei, aí eu posso pintar, enfeitar, fazer o que eu quiser. Aí eu vou e corto, ó. Não esqueça que eu tenho que desenhar deste lado, que é o lado que não corta, que não está aberto, tá? Vamos lá. Isso que é a simetria, né? É quando a gente tem um desenho que a gente passando esse eixo de simetria, que é o nome desta linha que corta este desenho, os dois lados ficam iguais. Aqui, já recortei, tá? Ó, tá vendo? Este ladinho aqui a gente não pode recortar, só o ladinho aberto. Quando eu abro, tá vendo? Eu passando aqui, ó, bem no meio, onde ficou a dobra, esse é o meu eixo de simetria. Eu vou ter os dois lados dessa figura igual. Eu posso fazer também, como eu falei, aleatório, você fazer um desenho sem você ficar pensando em qual forma você vai dar. Então, eu vou fazer, por exemplo, vou cortar de qualquer jeito, não tenho nada em mente, tá? Aqui. Cortei. Tá vendo? Quis cortar desse jeito. Agora eu vou abrir pra ver o que que vai dar, o que que vai parecer. O que que ficou parecendo? Pra mim, ficou parecendo uma árvore. Agora, cada um pode, né, cortar, fazer o que quiser, porque se eu passar o risquinho no meio, eu vou ter o meu eixo de simetria. Agora, eu vou dar um exemplo de... Vou fazer um desenho, tá? Vou fazer uma panela. Tá aqui. Se eu for dobrar este desenho no meio e tentar fazer o meu eixo de simetria, as duas partes vão ficar iguais. Ó, esse é o meu eixo de simetria. Eu tenho os dois lados da figura iguais? Não. Então, este desenho, ele não é simétrico, tá bom? Toda vez que eu for fazer um desenho, ou que eu tiver um desenho, para eu saber se esse desenho é simétrico ou não, eu tenho que passar esse eixo de simetria bem no meio da figura e ver se os dois lados são iguais, tá? Pessoal, na página 103 do livro de matemática, tá falando sobre a simetria, tá? É uma atividade gostosa de fazer, é o que eu falei. Na página 104 e 105, aí vocês vão poder exercitar isso aí. E pegar também qualquer tipo de papelzinho que vocês tiverem em casa e vão treinando a simetria. Vão fazendo coisinhas diferentes, né? Formas diferentes para ver o que dá. Na página 106, a gente tem um quadro aqui, ó. Tá vendo? Tá? Esse quadro é uma paisagem brasileira e até parece um retrato de uma comunidade. E vocês vão colocar, eu sei que tem espacinho aqui, ó, tá? No livro de vocês,
só o nome das figuras que aparecem nesse quadro que vocês já aprenderam, né? As figuras geométricas. Quais são as figuras que vocês estão vendo nessa imagem, tá? Ó, quais são as figuras que vocês estão vendo nessa imagem? E coloca o nome delas aqui. Se é um triângulo, se é um quadrado, se é um círculo. Porque aí depois, quando a gente for fazer a correção, a gente vai falar um pouquinho disso aí também, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem para casa a página 104 e 105 e vão treinando, vão fazendo várias coisinhas aqui, ó. A aula de artes vai ter uma surpresinha também, tá? Baseado nisso aí. É gostoso de fazer e usa a criatividade, tá bom? Beijos!